Quantas vezes você já se pegou segurando algo que precisava ser solto? Um relacionamento que já tinha acabado, um emprego que não fazia mais sentido, a imagem de quem você achava que deveria ser? Judith Virch, no livro Perdas Necessárias, nos traz uma verdade que pode parecer desconfortável no começo. Crescer não é sobre acumular, mas sim sobre saber perder. A gente costuma pensar que as perdas são acidentes, desvios no nosso caminho. Mas e se eu te disser que elas não são os acidentes, elas são o próprio caminho? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos mergulhar fundo nessa ideia e descobrir como as despedidas, os finais e as mudanças podem ser, na verdade, as ferramentas mais poderosas para o nosso crescimento. Vamos entender por que dói tanto deixar ir, mesmo quando sabemos que é o certo a fazer. E mais importante, vamos aprender técnicas práticas para transformar a dor da perda em força para seguir em frente. Para começar, Judith Virch organiza as perdas que a gente enfrenta na vida em 4 grandes categorias. Pensa nelas como os degraus que a gente precisa subir para amadurecer. A primeira é a perda dos nossos sonhos irrealistas. Sabe aquela imagem da carreira perfeita, do relacionamento de conto de fadas, daquela família de comercial de margarina? Então, crescer é entender que a realidade é muito mais complexa e, honestamente, muito mais interessante do que esses ideais. É sobre trocar o sonho impossível pela beleza do que é real e possível. A segunda categoria é a perda das ilusões de controle. A gente adora pensar que tem tudo sob controle, nossa saúde, o que os outros sentem pela gente, o futuro, mas a verdade é que a vida é imprevisível. Abandonar essa ilusão não é assustador, pelo contrário, é libertador. É aceitar que podemos fazer o nosso melhor, mas o resultado final nem sempre está nas nossas mãos. A terceira perda é a das nossas proteções. Pensa na segurança que sentíamos com nossos pais, na estabilidade de um emprego fixo, no conforto da nossa rotina. Essas coisas são como andaimes que nos ajudam a construir quem somos. Mas chega uma hora que, para continuar crescendo, a gente precisa tirar os andaimes e se sustentar por conta própria. É deixar o casulo para trás. E por último, a quarta, e talvez a mais dolorosa, a perda de pessoas. E não tô falando só da morte. Falo de amizades que se distanciam porque cada um seguiu um caminho, de amores que acabam e se transformam em outra coisa ou simplesmente deixam de existir. Cada uma dessas perdas, por mais que doa, nos empurra para uma nova versão de nós mesmos. Beleza, mas como a gente faz para atravessar essas perdas sem se afogar na tristeza? Saber que é normal não torna o processo mais fácil, né? Por isso, separei 4 técnicas práticas inspiradas nesses conceitos para te ajudar. A primeira é o rito de passagem simbólico. Parece meio místico, mas funciona. Escreva numa folha de papel tudo aquilo que você sente que está perdendo, o que está deixando para trás. Depois, queime esse papel ou enterre num vaso de planta. É uma forma de dar um corpo, um ato concreto para a sua despedida. Ajuda o cérebro a entender que aquele ciclo realmente se fechou. A segunda técnica é reescrever a sua história. A linguagem que a gente usa cria a nossa realidade. Então, em vez de pensar eu perdi meu emprego e fracassei, tente reformular para eu encerrei um ciclo profissional e agora estou aberto para novos aprendizados e oportunidades. Percebe a diferença de poder que isso te dá? A terceira é criar um museu das memórias. Pegue uma caixa bonita e guarde nela objetos, fotos e lembranças daquele relacionamento ou daquela fase que acabou. Dê a essas memórias um lugar de honra, mas um lugar contido. Elas não precisam ficar espalhadas pela sua vida, te assombrando todo dia. Visite seu museu de vez em quando, com respeito, mas depois feche a caixa e volte para o presente. E a quarta técnica é praticar o desapego ativo. É como ir para a academia, só que para o músculo do deixar ir. Todo mês se comprometa a doar ou jogar fora algo que você não usa mais. Pode ser uma roupa, um livro, um objeto. Esse pequeno ato treina a sua mente a entender que soltar coisas não é o fim do mundo. E pode até abrir espaço para o novo. Agora vamos falar de um campo minado para quem está lidando com perdas. As redes sociais, elas podem ser verdadeiras inimigas do nosso processo de luto. Primeiro, porque criam a ilusão de que tá todo mundo feliz, viajando, conquistando coisas, menos você. A gente esquece que ali é só o palco, o resumo dos melhores momentos, e compara o nosso bastidor caótico com o highlight editado dos outros. Segundo, as redes sociais impedem despedidas reais. A pessoa pode não estar mais na sua vida, mas ela está a um clique de distância, disponível para ser stalkeada, o que torna quase impossível seguir em frente. E terceiro, elas vendem a ideia de que perdas são sinônimo de fracasso, e não parte natural do processo de viver. Então, como usar as redes de forma mais saudável nesse período? Dica número 1. Faça uma limpeza digital. Depois de um término, silencie ou deixe de seguir o ex, os amigos em comum, os lugares que frequentavam. Crie uma barreira digital para proteger seu coração. Dica 2. Lembre-se sempre que você está vendo o trailer, não o filme completo da vida de ninguém. E dica 3.
Use as redes para se conectar com grupos de apoio, com pessoas que estão passando pelo mesmo que você, e não para se comparar de forma tóxica. É importante dizer que às vezes a dor da perda é tão profunda que a gente não consegue lidar com ela sozinho. E tá tudo bem. Pedir ajuda é um ato de coragem. Por isso quero deixar aqui a indicação de 2 profissionais incríveis que podem te acompanhar nesse processo. O primeiro é o psicólogo Evandro Ferreira. Ele é especialista em transições de vida e crises existenciais. Perfeito para ajudar a encontrar um novo sentido quando o chão parece ter sumido. O segundo é a psicóloga Sinara Barbosa, do perfil @psicoterapiaressignificar. Ela trabalha com técnicas de ressignificação e elaboração do luto, ajudando a transformar a dor em aprendizado. O contato deles vai estar aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, cuidar da sua saúde mental é o maior investimento que você pode fazer. No final das contas, o que a Judith Viorst nos ensina é que a maturidade não é sobre nunca mais sofrer, mas sobre entender que cada perda necessária abre espaço para um novo ganho possível. É como limpar um terreno para construir algo novo. O trabalho de luto não é sobre esquecer o que passou, mas sobre encontrar novas formas de lembrar. Formas que não te paralisem, mas que te impulsionem. As coisas mais preciosas que a gente carrega na vida são aquelas que conseguimos segurar com as mãos abertas, sabendo que elas podem vir, ficar por um tempo, mas também podem ir. E é nesse fluxo, nesse ir e vir, que mora a beleza misteriosa de estar vivo. Agora eu quero saber de você. Qual perda necessária você está enfrentando nesse momento? Como tem lidado com ela? Compartilhe aqui nos comentários. A sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o caminho dela. Obrigado por assistir e até a próxima.